Gente, eu sou Maud Salazar, sou cantora lírica. Atualmente sou coordenadora do Centro de Cidadania LGBT da Zona Norte. E eu queria falar pouco, porque, na verdade, não... eu sou funcionária do Instituto Omindaré, né, que faz a gestão do Centro de Cidadania, e eles não me deixaram falar muito aqui. Mas eu queria falar só o seguinte, eu vou falar em números do Centro de Cidadania, o trabalho que o Instituto Omindaré está fazendo no Centro de Cidadania da Zona Norte, né? E, apesar de você, né, eu ia cantar a música, mas não vou cantar, não. Apesar de você, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Entre maio de 2017 e agosto de 2018, no Centro de Cidadania LGBT Luana Barbosa dos Reis, dentro da gestão do Instituto Omindaré, nós fizemos sensibilizações junto a 89 UBSs da Zona Norte. 89. A totalidade das UBSs da Zona Norte. Nós sensibilizamos. Profissionais, psicólogos, médicos, enfermeiros, 89. Nós também fizemos 12 sensibilizações em 12 equipamentos da Zona Norte. CAPS, CREAS, CRAS, Centro de Acolhidas, ACNARC, diversas vezes nós fomos lá atender. E continua precisando. Oi? E continua precisando. Sempre, a Zona Norte. Não, foi só uma cutucada nos ACNARC. Sim. Nós fizemos sensibilizações em 23 escolas da Zona Norte, né? E continuamos. Em todas as escolas. A gente quer finalizar, até ao final da gestão, nós queremos fazer em todas as escolas, possivelmente iremos fazer. Nós auxiliamos na implementação do ambulatório de hormonioterapia da freguesia do Ó e de Perus. Ou seja, é bastante coisa, fizemos muita coisa. Nós atingimos, com a nossa unidade móvel, mais de 20 mil pessoas, saindo todos os dias. Nós temos saindo todos os dias com a unidade móvel. Nós temos um total de 5.685 atendimentos dentro do setor jurídico, psicológico, pedagógico, né? Nesse momento, nós temos entre 60 homens trans e mulheres transexuais, nós estamos atendendo lá do Transcidadania. Apesar de algumas falas, a descentralização do Transcidadania, eu considerei um aspecto positivo, né? Pelo menos lá no nosso centro, nós temos desenvolvido um trabalho muito importante com essas meninas. Então, é isso que eu queria falar. Não vou falar mais, né? Quero dizer que, apesar de você, nós fizemos um grande trabalho lá, né? E eu queria até que, não sei se você quer falar, Marcelo, mas, né, eu acho que algumas outras ONGs também, né, estão fazendo um trabalho bonito. Eu estou falando mais em relação ao Instituto Omindaré, que é a quem eu respondo, né, a minha gestão lá como coordenadora. A gente está fazendo um trabalho bem bacana e eu falei de números, né? Quem quiser, nós estamos lá de portas abertas para quem quiser ir lá nos visitar, conhecer o nosso trabalho, os nossos relatórios, os nossos números estão lá, né, para mostrar realmente o trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigada. Hã? Ué, claro, a gente está lá para trabalhar. É isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Soninha. Vou escolher o que falar para ser curto. Vou falar um pouco da contribuição decisiva da Heloísa no seguinte: para fazer a política pública tem que ter recurso, tem que ter dinheiro. Senão a gente cria lei, cria coordenação, cria serviço, cria programa, cria tudo, e não tem o recurso. Então, acho que uma das inclusive, um ensejo que a gente tem de todo mundo se unir
independentemente das bandeiras partidárias, é em torno do orçamento. O orçamento é uma lei anual. O prefeito manda para cá, no final de setembro, uma primeira proposta, e a gente tem os meses de outubro, novembro, dezembro, para mexer nessa proposta, redistribuir os recursos. Redistribuir é uma palavra-chave. A gente fala que a cidade de São Paulo é riquíssima, tem um orçamento de 50 bilhões. Tem. E tem 50 bilhões de despesa. Para a gente conseguir mais recursos para as áreas que a gente acha que estão mais desassistidas, a gente tem que propor tirar esse recurso de algum outro lugar. Isso é menos fácil do que pode parecer. O que a gente consegue fazer? Cada vereador, normalmente, tem direito a um determinado volume em emenda parlamentar. Todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, em emenda parlamentar, mas eu não sei se sabe como é que funciona. É um acordo político entre o Executivo e o Legislativo que concede a cada vereador o direito de direcionar um determinado valor. No ano passado, cada vereador teve o direito de indicar para onde vão 3 milhões de reais do orçamento. Então, é como se, num primeiro momento, esses 3 milhões não estivessem em lugar nenhum, e os vereadores têm a possibilidade de indicar, não, eu quero que desses 3 milhões, 100 mil vão lá para o CRD, 100 mil vão lá para o centro da Zona Norte, para a unidade móvel, para isso e para aquilo. Fora esse valor que a gente tem essa relativa liberdade de direcionar, outros recursos precisam ser remanejados. E aí eu vou dizer o seguinte, de onde dá para tirar recurso? Dá para tirar do Legislativo. A Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do município custam muito caro aos cofres públicos. E eu digo, não para proteger esta casa, mas é que é escandalosamente largo o orçamento do Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo, pois este órgão auxiliar do Legislativo tem um orçamento que é maior do que de várias secretarias municipais juntas. Acho que esse ano o orçamento do TCM foi tipo 200 milhões de reais para o ano. 200 milhões de reais é o orçamento de 8 subprefeituras juntas. Subprefeitura tem um orçamento ali de 30 milhões, mais ou menos. Dentro do Tribunal de Contas do município, por força de várias gratificações concedidas, a gente tem mais de 150 pessoas dentro de um órgão auxiliar do Legislativo. A gente tem mais de 150 pessoas ganhando o teto do salário no município, que é o salário do prefeito. Então, a gente tem o prefeito e 150 pessoas ganhando o mesmo salário que o prefeito dentro de um órgão de controle das despesas. E que ele, em si, é muito pouco transparente. O controle do Tribunal de Contas é muito difícil de ser feito. No ano passado, as mulheres, somos 11 mulheres eleitas na Câmara Municipal de São Paulo, o que, para mim, é uma brisa, é um sinal de que as coisas podem melhorar e melhoram, de verdade. Passar de 5 mulheres, sempre, historicamente, para 11 eleitas, de uma eleição para outra, foi uma bela transformação aqui no cenário. Hoje só não são 11 aqui, porque a Aline Cardoso, vereadora eleita, está sendo secretária de Trabalho, e na suplência veio um homem. Então, somos 10 mulheres. As 10 mulheres juntas conseguiram apresentar uma emenda ao orçamento, tirando dinheiro do Tribunal de Contas. A gente fez isso ano passado. Então, olhamos lá o orçamento do Tribunal de Contas, a gente falou assim,
Eles não precisam desse valor todo aqui para a administração geral do Tribunal de Contas. Está sobrando, não vai fazer falta. Então, a gente tirou 10 milhões do Tribunal de Contas e atribuiu esses 10 milhões aos serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência, tanto os que são executados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, quanto executados pela Secretaria de Assistência Social. A gente só conseguiu fazer isso, o relator do orçamento só acatou essa emenda porque eram 10 mulheres. Quer dizer, isso dava um pretexto para ele enfrentar o Tribunal de Contas, vamos colocar nesses termos, ou a mesa diretora da Câmara, e dizer assim, olha, gente, desculpa, mas é uma demanda da bancada feminina. Eu tenho assinatura de 10 mulheres aqui, eu não posso negar. Eu não posso negar que as mulheres têm a legitimidade para dizer que o dinheiro do Tribunal de Contas não vai fazer falta. Enfim, é uma demonstração concreta, encerrando. É uma demonstração concreta, desculpem o clichê, eu odeio o clichê, mas assim, de que a união faz a força. Na democracia, é verdade, quem se organiza tem mais poder. A bancada cristã, ela se une, quando vai passar algum projeto de matéria tributária, a bancada cristã, e eles fazem questão de se colocar nesses termos, porque não é só evangélica, mas a bancada cristã se une para defender o direito de uma anistia de multa do PSIL para os templos religiosos. Eles se unem e eles têm número suficiente para determinar para que lado vai a votação. E batem o pé e dizem, se não entrar esse artigo que anistia as multas do PSIL, esse negócio não vai passar. Então, a gente precisa identificar alguns pontos claramente comuns e separar esses pontos das nossas outras divergências todas. A coordenação, o Bruno, o governador, o presidente. Ok, continuamos brigando aqui, normal. E aqui tem consenso, estamos de acordo, então a gente não pode deixar de se unir em torno dos pontos em que há consenso e identificar muito claramente, assim, no cronograma, o momento de agir. O momento em que a gente faz uma trégua e corre todo mundo para o mesmo lado e apoia uma determinada medida aqui dentro da Câmara Municipal. Então, eu garanto que o nosso mandato estará sempre chamando atenção para essas ocasiões, identificando os momentos em que adianta se unir e fazer força, porque isso tem a possibilidade mesmo de surtir efeito. E somos muitos os aliados hoje da causa LGBT na casa. Antigamente, você podia identificar assim, tem o Ítalo, né? Depois, tem o Gianazzi, tem eu. Gente, tem o Suplicy, tem a Juliana, tem a Sâmia, tem o Véspoli, tem a Patrícia Bezerra. Tem muita gente hoje. E, para fazer, o que precisa ser feito? Sensibilização aqui dentro. É pegar um microfone e explicar para as pessoas, os vereadores, por que precisa ter um dia de visibilidade lésbica? Sabe? A gente se dispõe a fazer sensibilização, não se dispõe em todos os ambientes? Aqui tem que ser feita a sensibilização também. As pessoas têm que entender, inclusive, que elas podem continuar não concordando com a gente, mas compreender por que para a gente é tão importante. Talvez você consiga converter um inimigo em alguém que é apenas um adversário. Alguém que era um adversário e que passa a ser neutro. Tá bom, vou me abster. Você converter um voto não em uma abstenção já é uma vitória. Então, insisto, não nos deixem sós. Obrigada. Bom, para encerrar, então, e eu estou muito bravo, vou dar 2 minutos de consideração final para cada um da mesa. Aí eu vou começar de lá para cá com o Pomba, Gleuda, Patrícia, Salete, e eu finalizo. Tem 2 minutos, porque fecha 10 horas de estacionamento. Bom, vou tentar ser breve, então, baseado um pouco no que a Heloísa falou para que serve os núcleos partidários.
Eu vou falar pelo PV Diversidade. A gente apanhou muito por causa do Lucena e por causa do Gussi. Graças à atuação chata minha de ficar mandando e-mail o tempo inteiro, Lucena saiu do PV e o Gussi não vai sair candidato pelo PV. Graças à articulação minha, da juventude e das mulheres. Então a gente faz uma pressão. Só que eu não fico nas redes sociais falando assim, tirei o Lucena do PV. Entendeu? Porque também eu sei. E o pior, o Lucena, quando saiu, agradeceu, ele falou assim, peço desculpas por às vezes ter constrangido as pessoas do PV por defender pautas. Estou saindo para defender minhas pautas com mais liberdade de outros partidos. Até achei educado da parte dele, que já conversei pela forma com que eu me dirigi a ele. Então, eu acho que se os núcleos são independentes, mostra que a gente pode lutar dentro do partido para defender a causa, sim. E eu sei, que eu já fiz parte da Diversidade Tucana, quanto eles lutam para rebater as pessoas que estão lá dentro. Então, pelo PV, respondo eu, que a gente tem pequenas vitórias dentro do partido. A Xênia está aqui, sabe quanto o partido está apoiando, depois de muito tempo, financeiramente, com material, com estrutura e com visibilidade, porque a gente teve que engolir aí uma coligação para apoiar o Márcio França, né? Mas o PV Diversidade teve, desde o início, o cara falou, fica tranquilo, Pomba, a Xênia e o PV Diversidade não vão perder a chapa. Então a gente sabe da força, sim, que quando um núcleo quando um núcleo é ativo, mesmo que a gente não fique no Facebook metendo pau em todo mundo a cada 5 minutos, o quanto a gente é ativo. Obrigado. Não, o que eu falo é que eu não fico no Facebook falando. Mas ela falou para que serve um núcleo partidário, eu me senti na obrigação de responder. Hã? Não, sim, o que eu estou dizendo é... Ela chegou e perguntou para que serve os núcleos. Eu dei um exemplo por que o PV Diversidade tem feito. Eu acho que é uma prestação de contas que os outros núcleos devem fazer também. Obrigado. Bom, primeiro eu queria fazer um agradecimento especial mesmo por essa participação dessa questão multipartidária. Eu acho que isso é importante para o nosso processo evolutivo. E dizer também um recadinho, eu não respondo pela gestão municipal, não estou na gestão municipal, e acho que a questão de posicionamentos políticos ela parte mesmo de uma questão dentro dos partidos, né? Nós, da Diversidade Tucana, temos posicionamentos, às vezes, até contraditórios às gestões que acontecem dentro dos governos tucanos, como nós tivemos na gestão municipal aqui com a gestão Dória, estamos tendo agora também alguns questionamentos, mas a vida partidária é um pouco isso, é posicionamento, né? Acho que é importante todo mundo ter posicionamentos, e nós, tucanos, não deixamos de ter também. É que existem, claro, diferenças, existem posicionamentos. Por exemplo, a minha posição hoje, enquanto presidente do estadual, da Diversidade Estadual Tucana, nesse assunto da gestão municipal, foi dizer, respeitamos a gestão municipal, né? É uma decisão que não é política partidária, porque a gente também é contra você colocar dentro de governos e governanças as pessoas por questões de identidade partidária e não por competências, né? Então, acho que isso também a gente tem que começar a quebrar um pouco essa ideia, sou do PSDB, então eu tenho que estar dentro da máquina pública. Não, né? Acho que a gente tem que ter dentro dos governos pessoas que coadunam com propostas e com políticas públicas coerentes, e acho que é um pouco essa a proposta, inclusive, de aceitar esse convite de vir aqui, porque é isso, né? A gente tem que começar a pensar políticas públicas independente de siglas partidárias, independente de gestões, né? Acho que nós corremos grandes riscos, sim, enquanto a gente personaliza e quando a gente coloca as políticas públicas em leis que se garantam de acordo com os partidos, que eu também acho que isso é um perigo para a sociedade, né? Haja visto que nós temos aí uma candidatura à presidência com o Bolsonaro, todo mundo achando que está correndo riscos, né? Porque está personalizando numa pessoa o que mais extremo pode ter numa sociedade. E exatamente mostra a fragilidade que nós estamos vivendo no processo democrático. Quer dizer, então, para que servem as leis, né? Para que serve a Constituição desse país, se não é na garantia de direitos? Então, acho que a gente tem que tomar esses cuidados também de que a lei só favorece os governos que interessam, né? Acho que as leis têm que ser realmente respeitadas, independente dos governos e das governanças que se tem.
E acho que a defesa de uma causa não pode ser defesa de pessoas ou de partidos, tem que ser defesa da causa pública. E acho que esse movimento da questão LGBT padece, inclusive, dessa causa pública. A Sonia deu um exemplo aqui maravilhoso, né, que foi a questão da bancada feminina, né? Mas quantas bancadas nós estamos hoje enfrentando? Mulheres, negros, né, idosos. Nós temos também problemas com a questão também do idoso, e que nós não estamos percebendo na sociedade quando isso vai se diluindo, quando as bancadas mais conservadoras, ou as bancadas religiosas, começam a tomar o espaço do Estado, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. E os movimentos ativistas, enquanto representatividade de conselhos, acho que um pouco, até trazendo um pouco o questionamento que a Luísa fez, vou concluir em 2 segundos. Nós também estamos vivendo crise de representação, né? O que são os conselhos hoje de cidadania, né? A que representam? A que vêm, né? Então, eu falo isso, inclusive, porque eu participo, né? Eu estou hoje no Conselho Estadual da Assistência Social, e o quanto é difícil trazer pauta de políticas de proteção, de cuidados das pessoas em situação de agravos, de vulnerabilidade social, de uma população que fala, mas isso aí é só mais um conselho de protocolo para cumprir tabela, para fazer performance, para aprovar o que precisa aprovar para a política pública funcionar. Então, acho que a gente tem que começar a questionar, inclusive, o que representa participar em conselhos, né? Conselhos, eu digo, legalmente constituídos hoje, que a nossa Constituição colocou como uma Constituição cidadã, e hoje nós estamos nos perdendo dessas representações. Então, acho que a reflexão é para tudo isso mesmo, né? Até que ponto o ativismo de movimentos também não acaba também colaborando para que as representações de conselhos ficam sendo fragilizadas na defesa de orçamento, na defesa de implantação de serviços, na defesa de permanência de políticas públicas. Acho que nós temos que começar a perceber que esse movimento LGBT tem uma pauta extensa aí como defesa de garantias numa sociedade, no caso aqui do Brasil, totalmente homofóbica, que criminaliza, que mata, né, as pessoas por terem a sua decisão de vida LGBT, e a gente começa a fazer pautas diferentes disso. Então, acho que a gente tem que começar a ter uma preocupação, acho que mais complexa, e acho que a Aliança Nacional, não sei se você... O horário, querida, já deu. Concluir o raciocínio. Aliança Nacional, acho que é um pouco essa proposta mesmo. Nós temos que começar a ter alianças nacionais para causas comuns. Acho que era essa um pouco a ideia. Desculpa, viu? Concluí. Beijo. Daqui 10 horas fecha o estacionamento. Todo mundo que está com carro não vai poder sair, amor. Patrícia. Agora foi, consegui. Foi. Eu queria agradecer a todos e a todas. E quando a gente fala de políticas públicas, eu comecei minha fala no início dizendo que eu ia falar da visibilidade lésbica, porque estamos no mês da visibilidade lésbica. É claro que eu não esqueço, e é importante falarmos, que nós temos a invisibilização dos LGBTs idosos, nós temos a invisibilização dos LGBTs com deficiência. Então, eu só foquei pelo mês que nós estamos vivendo. Tá? O mês que nós estamos hoje. E nós realmente não temos políticas públicas. Uma lei não executada não é política pública. Então, não adianta nada. Eu sempre começo uma fala, que eu não comecei dessa vez assim, dizendo que não existe, ninguém nasce LGBTfóbico, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, que isso é fruto do meio social em que ele vive. Nós temos uma sociedade que constrói o indivíduo LGBTfóbico, um indivíduo racista, um indivíduo machista. Essa é a sociedade que a gente vive. Eu fui muito contemplada no começo da sua fala, quando a gente fala sobre educação. Eu acredito que tudo que nós estamos discutindo, na verdade, passa pela educação. Nós vivemos uma sociedade que, para que ela seja igualitária, nós precisamos, de fato, de uma desconstrução. E isso vem da cultura, que o Pomba falou. Desculpa, esqueci. Da Gleuda. Isso vem da educação, que a Gleuda falou. Nós precisamos começar a falar de identidade de gênero, expressão de gênero.
e orientação sexual dentro dos ambientes escolares. Precisamos começar a quebrar os tabus das falas, porque o silêncio fomenta o preconceito, o silêncio fomenta as invisibilidades, fomenta as mortes. Até hoje, pelo GGB, tiveram 250 LGBTs mortos pela orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero só em 2018. Então, quando a gente fala de políticas públicas, claro, precisa de verba, e Soninha 100% contemplada com a sua fala. Mas a verba vai vir também da união. A aliança ela vem com um propósito, e como eu não sou partidária, eu posso falar, ela vem com o propósito de reunir pessoas, independentemente da legenda. Eu repito o que eu comecei falando no início. As pessoas estão morrendo. Então, eu não quero saber, honestamente, eu, como não partidária, eu não quero saber se quem assinou a lei, se quem conseguiu a verba foi do PT, do PV, do PSDB, do DEM, do Novo, do PSOL. Eu, sinceramente, não estou nem aí. Eu quero que as pessoas consigam viver, ter direito a transitar na rua. Saiu recentemente um dossiê de mulheres lésbicas, o primeiro no Brasil, que de 20 a 24 anos é o número da lesbofobia latente no nosso país. São meninas. Os idosos LGBT são absolutamente invisibilizados. Então, estou pedindo um apelo para que todos nós começamos a falar uma linguagem única, que a gente dialogue com o interior, porque as capitais ainda têm um pouco mais de voz, mas o interior é absolutamente esquecido. Nós estamos aqui falando em São Paulo, articulamos e já enxergamos que tem problema aqui. Imagine cidades pequenas do interior, onde uma pessoa não pode nem se identificar como pessoa, porque ela é inexistente enquanto ser humano. Então, é com essa situação que nós vivemos no país como um todo, e não só nas grandes capitais ou grandes centros, é que nós temos a responsabilidade de falarmos e nos unirmos e deixarmos, sim, o que a gente não concorda numa gaveta ou em discussões paralelas, mas focar um núcleo comum, e nesse núcleo comum, debatermos e falarmos um só idioma. É o que eu peço a todos aqui, gestores, não gestores e militantes. Obrigada, boa noite. Salete. Gente, tem que ser rápido. Boa noite a todos. Primeiramente, é muito interessante. Hoje eu fico muito contente de estar aqui, porque há muito tempo a gente não via uma sala tão cheia para tratar de um assunto tão importante, que é a nossa vida. Porque aqui a gente está tratando da vida da gente, do que acontece com a gente todo dia. Cada dia mais, os gays, as lésbicas, as travestis, os trans, estão sendo assassinados. A gente tem, quando eu falo, o pessoal fala assim, cada dia morre um, morre dois, morre três, morre hétero também, mas o LGBT é assassinado por crime de ódio. Não é só por ser assassinado, ele é assassinado de um jeito cruel. Quando eu falo, principalmente as travestis, a gente vê todo dia as travestis, é sem cabeça, é sem perna, elas não são só mortas com um tiro, são por crime de ódio. E nessa casa a gente tem que ver, nessa e no estadual também, que tem que pautar lei de verdade. Quando a gente fala, a gente se reúne há anos. A PL 122, que criminaliza a homofobia, que é a deputada federal Yara Bernardi começou, que depois foi a Marta, que agora está com o Jean, está lá parado até hoje. Aí, quando a gente fala de política, sim, é importante a gente ter representante, porque se a gente não tiver deputados federais, que seja um, como a nossa amiga falou, um por cada estado, a gente vai ter 27 deputados federais lutando pela causa da gente. Enquanto a gente não parar de brigar de verdade e se unir de verdade, a gente não vai conseguir. Porque, querendo ou não querendo, por mais que a gente seja amigo aqui, a gente está brigando por uma coisa que a gente acredita. É a primeira vez que eu vejo aqui em São Paulo acontecer isso, a gente numa demanda de uma briga, porque a gente exige melhoria numa coordenação que é da gente, que é paga com dinheiro da gente, que é nosso, que é feito para a gente, não para um grupo de pessoas. Por isso, quando eu falo, amiga, de partido, que se não existe partidos diferentes, vai ficar tudo muito bonito e não tem por que a gente meter a boca no trombone para correr. Porque se fosse comigo, o pessoal mete a boca. Se for com você, vai meter. Então, tem que existir o vereador que esteja do lado da gente para a gente cobrar. Porque quando eu tenho o candidato que eu voto, eu cobro no meu candidato que eu votei.
e venho pedir. E essa é a hora que a gente tem, porque é a hora que se aproxima a eleição, Soninha. É a hora que a gente tem que pedir mesmo, e a gente não tem que ser bobo, porque LGBT não é mais burro. Ele sabe o que é isso, é claro aqui, quando a gente vê que tem um monte de gente que podia estar em casa vendo a novela, tomando sua sopa nesse frio, está aqui debatendo uma coisa que é de interesse de toda a comunidade. Porque tem um monte de gay em todos os partidos, tem até os que não saem do armário. E, entendeu? Então, eu acho que aqui... Eu também acho isso. Mas eu não quero ter processo, né? Eu queria agradecer a todos e a todas que estão aqui e dizer que eu me sinto super contemplado, Cássio, de estar aqui e defendo, sim, a bandeira do PT, porque eu vi que nessa casa foi citado não só o nome como da Juliana, como do Renato, como da Yara. São pessoas que fizeram leis e estão fazendo leis para a comunidade LGBT. Lógico, com o apoio de muitos outros. E eu não tenho medo nenhum de dizer, porque eu não trabalho em órgão público. Então, quer dizer, já trabalhei, e mesmo trabalhando eu criticava. Você sabe, né, Soninha? Que eu via, mesmo estando na prefeitura, eu falava das demandas. Não era só quando eu estava. Quando a gente não está, a gente fala muito mais. Mas a gente tem que ter consciência das coisas que a gente está falando. E, nesse momento, eu quero terminar minha fala dizendo que é a hora da gente cobrar o que a gente precisa para a gente aqui dentro dessa casa. Porque é um ano político, porque, senão, gente, daqui a 2 anos a gente vai ter que lembrar de quem estava do lado da gente. Entendeu, né, amiga? Bom, eu queria finalizar agradecendo a Diversa por ter comprado a ideia de fazer esse debate, ao mandato da Soninha, que nos ajudou com toda a infraestrutura, pedir desculpas aos companheiros e companheiras de mesa, porque eu fui chato em alguns momentos, mas era a função que me cabia. E eu acho que, assim, eu termino falando um pouco o que o Gil falou. Eu acho que não pode morrer aqui, né? Acho que esse foi um primeiro encontro. Acho que a gente viu que a gente tem muita coisa para discutir e muita coisa para construir, né? Estamos aí em fase de discussão orçamentária, a gente pode subsidiar vereadores de diversos partidos. Então, aproveitando que Soninha está aqui, se ela me permite, enquanto PPS Diversidade, que a gente pense num próximo encontro, que não precisa ser nesse formato, que pode ser assim ao redor de uma mesa, mas que a gente já pense ali, por exemplo, quem que a gente vai buscar de vereadores para fazer uma bancada LGBT para ir atrás de orçamento, né? Então, acho que é uma das... Né, pode ser um espaço bem maior. Enfim. Mas, então, assim, daí eu peço, se todos assinaram a lista, porque a gente vai mandar um comunicado pela lista para que a gente possa estar levando adiante. E fica, Lolito, o desafio, como falou aqui a Patrícia, de levar para outras cidades, outros municípios, que não só São Paulo. Então, a Soninha, pelo PPS, pode nos ajudar, o Pomba pelo PV, a Gleuda pelo PSDB, Salete pelo PT, o pessoal do PSOL, do PCdoB, enfim, todos aqueles partidos que a gente convidou e que, de alguma forma, se fizeram presentes. Tá? Obrigado, boa noite, até o próximo encontro.